E aí, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é a hora que você vai ouvir esse podcast ou assistir aí no YouTube. Lembrando que agora nós estamos além das plataformas digitais em áudio, nós estamos em vídeo também no YouTube. Enfim, disponível aí para você consumir esse conteúdo bacana demais que é o podcast do Belas. E hoje nós vamos conversar um assunto muito legal. Eu sou o Jonathan Marques. Hoje a mesa tá cheia, hoje o negócio tá bacana demais. Tem uma figura que tá sempre junto. O cara, ele faz tudo, né? Ele faz tudo. Tem gente que fala, aquele que faz tudo não faz nada. A gente vai poder explanar um pouco mais disso aqui. Que é o Gabriel, cara, o Gabi. Cara, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui no podcast do Bela juntos. Obrigado. Hoje o papo vai ser bem legal, como foi o de semana passada. Foi semana passada? Foi semana passada. E é isso. Vamos juntos. Além do Gabi, nós temos o Natan aqui, que já participou de alguns podcasts também. E ele é o que faz tudo acontecer, na real. O podcast do Belas está na conta dele. Natan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Geralmente eu tô pro lado de lá, né? Isso, exatamente. Hoje eu tô pro lado de cá. É isso aí. Vamos lá. E também a digníssima Elo, que é uma artista incrível, uma pessoa que faz e acontece muitos eventos. Eu já participei com a produção dela. E inclusive, antes de ela se apresentar, eu já vou falar que o tema de hoje é como criar um show, um espetáculo. E isso vai passar muito pelo que ela tem para nos acrescentar no dia de hoje. Eu tô aqui porque justamente eu tenho uma parceria também com o Belas, aí, da produtora Verbo, com o Belas, que a gente faz os espetáculos e os festivais, né? Tá junto na produção criativa. Vai ser bacana demais. Bom, então se você, inclusive, tiver sugestões de temas que a gente pode trazer para cá, pode colocar nos comentários aí no YouTube, ou você envia nas plataformas digitais do Belas Artes, beleza? A gente vai começar então falando sobre show, espetáculo. Uma das coisas que eu já ouvi, quando o show é muito bom, eu já ouvi pessoas, não sei se vocês já ouviram isso, pessoas falam assim, cara, não foi um show, aquilo ali foi um espetáculo. Porque foi tão perfeito, foi tão tudo em cada lugar, tudo certinho, não houve furo, não teve buraco, a coisa aconteceu tão costurada como a gente fala, né? Você parece que foi uma coisa só do início ao fim, que no final vem essa expressão, poxa, isso aí não foi um show qualquer, isso aí foi um espetáculo, ou se foi um negócio maravilhoso. Agora, como funciona para fazer um espetáculo? Como que chega nesse resultado? E a primeira pergunta eu queria lançar já para Elo, para começar já muito bem. Tem um roteiro? Como funciona esse roteiro? Da onde sai a ideia? Vou criar um espetáculo, e aí? O que faz ao próximo passo? A gente até estava conversando antes, né? A diferença do show e do espetáculo. O show, ele tá muito mais para uma amostra, para apresentações, às vezes, que podem ser individuais, assim, separadas, né? E o espetáculo, ele tem muito mais a ver com essa costura. E eu acho que se ganha muito nisso, assim, né? Porque a vida, ela é feita do storytelling, assim, sabe? Da contação de uma história, do início, meio e fim. E eu acho que a gente funciona mais, principalmente falando em curva dramática, que tem toda uma questão até de lidar com o emocional ali do público, de não ter essas interrupções. Então, a primeira preocupação é como a gente vai alinhar todas as coisas, né? Encontrar uma temática central, encontrar algo que una todas essas coisas, porque a gente pode fazer de uma exposição ao museu um espetáculo, pode fazer ali virar uma história, assim, sabe? E até assistir mesmo uma peça, uma amostra, seja como for. Você pode juntar várias coisas que são individuais, transformar aquilo em um só. Eu acho que a partida é encontrar essa temática central. Entendi. Eu acho que também um desafio, deve ser um desafio, o Belas aqui tem eventos nesse sentido, né, com espetáculo, com shows também, festivais, enfim. Mas para você, Gabi, como um professor, cara, você pegar, enfim, a Elo já trabalha, por exemplo, com artistas que já estão num nível muito elevado, já sabem o que ela pediu, o que ela colocar no roteiro vai acontecer. Qual é o desafio em não assustar um aluno quando chega com um roteiro, por exemplo? Assim, a gente vai fazer dessa forma, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Qual que é a dificuldade de passar isso? Porque é um dom também, o ensino é um dom e eu acredito que deve ter algumas
alguns medos, às vezes incertezas dos alunos em relação a isso, quando coloca isso para eles, né? Sim, a nossa sorte aqui, a minha sorte, é que a equipe de criação, eles já pensam nisso, né? Eles já pensam em como que a informação vai chegar pro aluno. Legal. Então eu não tenho muita dificuldade quanto a isso, de passar pro aluno, porque a equipe de criação já pensou em como que a gente vai fazer para esse aluno não ficar deslocado, enfim, né? Então, acho que o problema maior é conter o nervosismo do aluno na hora do show, do espetáculo. Quando chega no momento. Quando chega no momento, porque até então eu acho que eles não têm tanta noção da grandiosidade e de como que esse show vai ser feito. Então, quando eles chegam lá na hora e vê aquele cenário, vê toda a estrutura, vê eles passando o som, porque a gente faz aqui num teatro bem grande, e eles não têm essa noção dentro de sala de aula. Então, acho que o meu desafio maior é conter o nervosismo desses alunos na hora do play, assim. Eu acredito também que, sei lá, eu nunca vi um roteiro inteiro de um espetáculo, mas deve ser grande, né? Mas as coisas acontecem tão... costuradas, assim? Isso, e natural, às vezes que você vê, mas já estamos aqui. Já passou isso, né? Às vezes eu escrevo algumas coisas assim, você chega e fala, cara, já aconteceu tudo isso aqui, já foi, e passa rápido, às vezes intimida, né, você chegar e mostrar um projeto. É engraçado, desculpe te interromper, que assim, os alunos, eles esperam as deixas, né? Então, assim, você vai começar a tocar essa música quando a pessoa do teatro falar a palavra, sei lá, macarrão. Tá. A galera começa a tocar e termina de tocar e é outra galera, então é tudo por deixas e a galera nem vê acontecer, assim, né? Nem sente. Exatamente aquilo que tu falou, né? Uma vez eu tava no espetáculo último, a gente fez o último, que o nome foi... O Livro dos Sonhos. O Livro dos Sonhos. A galera vida, da criação. Momento, a vida como ela é agora. Vai. E aí a gente tava lá e eu era responsável por cuidar dos alunos e cuidar do palco, da parte inteira do palco. Então quem entrava e saía, eu tava responsável por fazer isso. E me deixaram de última hora assim, responsável por fazer um som durante uma fala do teatro. E eu tava tão concentrado naquilo que eu tinha que fazer, anteriormente, que me passaram, que era cuidar dos alunos, que eu não vi essa deixa. Aí ficou um cri, Pronto. cri. E isso aí já acabou com a curva 3 segundos de silêncio no palco é uma eternidade, né? Ele acaba com a curva que ela quer passar, Porque tu dá o tempo pro público lembrar que ele tá numa vida real, que aquilo ali é tudo uma peça. Porque, sei lá, filme, espetáculo, onde você tá, a ideia é que você transporte, né? O público pra aquela realidade, né? Pra aquela realidade imaginativa, assim. E aí você contando essa história, quando você dá um tempo, assim, a galera dispersa. Você puxou a galera, né? Viajei. Já vem o BBB na mente. Já vem, ai meu Deus, será que eu deixei a janela aberta? Sim, aí pronto. As roupas no varal. Nathan, qual é a tua responsa, cara, nesses eventos? Geralmente eu cuido bastante da parte técnica e organizacional dos eventos, né? Então, o que o Gabi tava falando, por exemplo, assim, que ele foi o cara responsável no último por cuidar da galera no palco. Geralmente eu sou o cara que define essa função pra ele. Ou seja, ele é meu chefe. Sim. Mas por quê, né? Porque a gente trabalha com muita gente, né? Então, os espetáculos pré-pandemia, né? A gente passava aí cerca de 400 ou 500 alunos no palco em 3 dias. Então, assim, é um volume muito grande de pessoas pra tu cuidar também, porque não é só o que tá acontecendo ali no palco, é o que tá acontecendo com o cara do som, é o que tá acontecendo com o cara da luz, é o que tá acontecendo com a pessoa que tá numa salinha cuidando da galera, pra quando a galera entra e tal, porque imagina, se eu colocar todo mundo numa coxia, a coxia explode, né? Sim. Vai todo mundo pra dentro do palco. Sim. Então, tem que ter uma logística por trás do negócio, assim. Então, a gente meio que define as funções dos professores por habilidades que eles já têm. Então, por exemplo, assim, professores que têm muita habilidade pra lidar com os alunos, assim, nessa questão pessoal e emocional, a gente geralmente deixa cuidando dessa parte de acalmar os alunos na coxia, de trazer eles de um lugar de fora e acompanhar eles na saída e tal. Pessoas que já têm mais experiência, tipo, de palco, de vivência, assim, que nem é o caso do Gabi, que até a gente foi comentado no podcast da semana passada, tipo, dessa malícia, assim, do palco, né? De saber o que fazer quando dá um problema, sabe? Sim. Essas pessoas geralmente ficam mais no palco, porque são pessoas mais agilizadas em resolver os problemas e tal. E dá muito problema, Nathan? Dá muito problema. Só que a moral é nunca aparecer o problema.
sabe? Tá. Aí ela diz assim, ó, sempre. Sempre dá problema, Sempre dá, tá? Então, eu cuido mais dessa parte, assim, né? E é interessante porque, como tu falou antes, assim, né? Os nossos espetáculos e festivais, eles são com alunos, majoritariamente. Então, poucos professores tocam durante as apresentações. E, então, isso tem um peso um pouco maior. Por quê? Porque quando você está lidando com profissionais, você pode ser um pouco mais direto, um pouco mais prático. Que o profissional já entende que aquilo é pelo momento. Porque em espetáculos e shows, as coisas acontecem muito rápido. Que nem tu falou, para tudo ser costuradinho, tem que ter agilidade, né? Sim. E geralmente os alunos não têm porque não tem uma vivência tão grande. Então, tem esse cuidado também de como lidar com o aluno, porque tem que lidar com um cuidado especial, que é o que a gente sempre tenta fazer ao máximo. Porque assim. não é o artista que você pode dizer assim, ei, vamos logo, tá sabe? feio, tá errado, sabe? Tipo... Você tá fazendo tudo errado, né? Entendi. Não dá pra dizer isso, né? Tipo, porque é um aluno, tipo e ele assim... tá em processo de aprendizado, Sim, então você ele vai chegar lá ainda, ele não está lá ainda. A ideia é que isso treine para que ele chegue lá, né? Porque ele adquira essa maturidade. E também... Ou não também, né? Porque tem gente que, tipo, não tá aqui, sei lá, pra ser profissional, pra ser profissional no negócio, entende? Ele só quer, tipo assim, ter um momento legal, fazer uma apresentação pra família, a família ficar feliz, ter uma foto, ter um vídeo, ter uma recordação daquilo, aquilo ser um momento bom. Então, a gente se preocupa muito com as duas coisas. Com o que o público vai ter, porque o público é a extensão do aluno. O aluno chama quem ele ama, quem ele gosta, os amigos, a família. Então, tem que ser bom pro público. Mas também tem que ser bom pra quem apresenta, porque é uma experiência que o aluno tem, entende? Então a gente preza muito por isso, assim, né? E até por isso que a gente faz eventos aqui na escola, fazia eventos tipo Expressarte, que é um evento que acontece toda semana que o aluno pode se apresentar num palco menor, com um público menor, com uma pressão menor, com Pô, isso é legal demais. Com uma ideia mais informal, como se fosse sabe? Um test drive já Exatamente. pra ele, né? E é justamente para isso que tanto o sarau que a gente fazia, que é de dança e teatro, quanto o Expressarte, que era mais voltado pra música, era isso, assim, né? E daí também nos espetáculos e shows a gente inclui a galera de artes visuais, que não apresenta direto no palco, mas geralmente tem exposição que tem a ver com a temática, né? Então, essa galera é incluída aí, e a galera gosta bastante de ir lá ver a exposição e ver o espetáculo e ver que as coisas são conexas, assim, né? Então, é um trabalho bem de uniformidade da escola, assim, tipo, todo mundo participa e tem que ser bom pra todo mundo, tem que ser divertido, tem que ser uma experiência agradável, assim, né? Sim. Eu acredito também que o público, né, Elo, eles já tem que ser preparados para vir com esse pensamento de que, cara, é uma escola. É uma escola, né? Todos estão em aprendizado. É diferente de você ir, por exemplo, num teatro aqui em Joinville ou na cidade que você estiver aí. E até, assim, como alguém da parte da criação, é um desapegar, assim. Porque quando a gente imagina, né? O artista, ele imagina a obra perfeita, né? Só que entre o que ele imagina e entre o que ele realiza, o que ele produz, tem vários pontos que devem ser cumpridos. Então, e às vezes na imaginação não tem esses pontos. Ah, mas qual vai ser o nível técnico da pessoa que vai executar? Que figurino ele vai usar? Existe uma linha do tempo, né, nessas apresentações. O que vai acontecer nessa entrada e na saída? Porque agora eu imaginei uma cena em que as pessoas entram rodando e depois desce do céu um troço. Como é que esse negócio vai descer do céu? Vai ter uma mecânica lá por trás. Quem que vai mandar o negócio? Então, todos esses trâmites mais técnicos precisam estar alinhados. Sim. E acho que essa é a grande dificuldade de quem produz, ter esse outro lado, assim, sabe? É você poder imaginar com liberdade, mas ao mesmo tempo já pensar em como aquilo vai ser realizado. Que tem um pouco a ver do que o Gabi estava falando da criação, já pensar um pouco em como vai ser apresentado para o aluno, entende? Porque também a gente não pode dar um bicho de 7 cabeças para o aluno fazer, porque se ele não tem a capacidade técnica de fazer, isso só piora no palco, porque ele sobe no palco, fica nervoso, tem a pressão e tal. Então, geralmente, as coisas têm que ser mais simplificadas, principalmente para alunos iniciantes, né? Os alunos, geralmente práticas e alunos mais avançados, fazem coisas mais difíceis. Mas também já estão aqui, já é o 3º, 4º espetáculo, já tem uma vivência de palco, já está mais acostumado, assim, né? Então, tem que pensar muito também nas limitações, não limitações eu diria, né? Mas os níveis, né? Nos níveis que os alunos estão, para não sobrecarregar ninguém. Porque geralmente a gente faz com que as coisas sejam mais fáceis, porque se as coisas forem tipo no nível que o aluno tá, a gente não tem margem para lidar com o nervosismo, com a pressão e tal. Então geralmente é um degrau abaixo, porque é melhor que seja um pouquinho abaixo
Pra que a pressão e tal controle... Pra que ele tenha Seja mais recurso, né? Pra que ele confiante, tenha Isso. recurso pra lidar com... E fica mais bonito. Tem coisa que... É aquele tal negócio que, às vezes, o simples, muito bem feito, é melhor do que o complexo, mais ou menos, meia boca, sabe? Com certeza. Essa Fica aí vai mais... sair, calma que essa aí essa vai por Orkut, tá? Essa aqui... Vai por curte. Orkut, já vou deixar lá, que vai Dá um voltar, hein? depoimento. Orkut vai voltar. O que é mais? Eu acredito Depois tu demais no reclama Orkut. que eu digo que tá com cara de homem, cara de pai. Cara, não. Manda Aí uma não tem dessa. condição. Pronto. Aí eu largo uma dessa, não tem. Mirk. Agora, assim, ó. Eu vou citar aqui algo que o Gabi falou no último podcast. Já deu pra ver também que essa experiência do palco, o podcast que a gente já fez aí, se você não ouviu, ouça lá. E tem também no YouTube. Esses dois estão meio colados, assim, né? Então, se você ouviu esse e não ouviu o outro, ouve o outro também. Ele fala assim de lidar com o erro, né? De treinar o erro, por exemplo. E a gente, pelo que vocês já comentaram aqui, tem num espetáculo, quando está acontecendo, você tem que lidar com várias adaptações do que aconteceu na hora, né? E uma das adaptações que eu acredito que possa acontecer, sei lá, você assiste um filme La La Land da vida, né? Um musical animal e tal, carro, todo mundo dança, todo mundo sai, negócio. A câmera faz uns negócios absurdos, né? não. Sobe 3, 4 metros loucura. e desce. Exatamente, e não tem corte, aí tudo né? acontece, cara, maravilhoso. Aí você pensa naquilo. Aí você fala, pô, vou fazer aquilo. Só que o cara, ele tá com a escada de 3 degraus. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Precisa do quê? Você ter um orçamento para que as coisas saiam de acordo que você consiga atender aquilo que você imaginou, né? Como funciona isso? É muito caro fazer um espetáculo? Eu tenho essa curiosidade de saber mais ou menos assim, um valor para fazer um espetáculo acontecer, né? E como chegar e fracionar isso, as coisas que vão ali, o que dá para tirar, o que é prioridade, o que não é. Como funciona isso? Quem pode responder para mim? Jogar aqui, eu joguei no meio da mesa. Então, a gente geralmente tem um orçamento base que tem a ver com experiência, né? Então a gente meio que sabe quantas coisas vão custar, porque a gente já faz isso há muitos anos, né? Então a gente tenta rentabilizar ao máximo em número de ingressos. Então, quanto melhor o espetáculo for e quanto mais alunos tiver, mais ele rentabiliza porque vai mais gente assistir, entende? Então tem essa questão do orçamento, né? Algumas coisas que são indispensáveis. O aluguel de um teatro grande, para você poder fazer um evento grande. Então isso não tem muito como fugir. Aqui em Joinville tem algumas opções de teatro. A gente geralmente opta por fazer no Juarez Machado, porque ele também é de administração pública e o valor dele geralmente é menor do que os outros, né? E por ser escola a gente consegue um bom valor e tal, né? E também aluguel de som e luz. Isso a gente não tem como fugir. Hoje a gente tem equipamento. Mais caro, É caro. É isso que pesa assim no bolso. Então, principalmente falando que, tipo, não é só chegar lá, alugar, vai ser um dia de espetáculo. Não adianta alugar um dia. Precisa alugar com alguns dias de antecedência pra fazer toda a montagem, porque os alunos consigam fazer passagem, ensaio no palco, porque pra ele é muito diferente fazer na sala de aula e fazer em cima do palco. sim. Então, tudo isso é custo, né? Então, daí geralmente tem um dia de montagem, e daí no dia de montagem a gente já faz ensaios, e como a gente faz tipo 5 sessões em 2, 3 dias, 6 sessões, é tipo uma sessão de manhã e uma de tarde, daí, ou sei lá, uma de tarde e uma de noite. A sessão da tarde ensaia de manhã, a sessão da noite ensaia antes da noite, entende? Então, tipo, é tudo muito cronometrado, assim, né? Então, não tem muita margem de erro de montagem, de ensaio e coisa nada, né? Então, até aquilo que a gente tava falando sobre o erro, né? Qual que é o problema principal do palco para os alunos? A música tá ensaiada, porque a música é ensaiada nos grupos, nas aulas. Então, o problema em si não é na música. O problema em si é, tipo, na troca. Então, sai um grupo, entra outro. No posicionamento. Qual microfone pega, tem que trocar a guitarra, tem que trocar o baixo, tem que, sei lá, tem que fazer 1000 coisas, entende? Então, o que a gente passa nos ensaios e nas coisas, geralmente é essa parte técnica de começo e fim, assim. Tipo, no começo você faz isso, no final você faz isso. E daí engata o próximo e assim por diante. Mas voltando um pouquinho à questão de o que fazer e como fazer, a gente também produz todo o cenário
E figurino a gente geralmente faz por conta. Ah, é feito aqui. Então... Que legal. As coisas de cenografia são feitas aqui. Os figurinos são terceirizados. O pessoal de artes visuais também dá uma... O pessoal de artes visuais, às vezes, tipo, precisa pintar um painel. A galera faz o painel e tal. Então tem coisa assim. Então, no último que a gente fez, tinha que fazer um livro. Tinha que fazer um livro aberto. E daí tinha que fazer a capa e o fundo. E o meio. Daí o professor vira cenógrafo. E daí a pessoa saía do meio do livro, entende? Então a gente teve que... Enfim, Culpa de quem? Não, parabéns. Culpa da criação, né? Parabéns, Taylor. E daí tinha uma máquina de fumaça atrás do livro que tinha essa ideia do livro ser, enfim, uma imaginativa. Você já vira, só dando um pausezinho, você já viram aquela imagem que tem assim... Quando o cliente pede um serviço, ele imagina um negócio. Expectativa A versus realidade. expectativa versus realidade. E com o orçamento que ele tem, tá o guri assim, sem camisa, só um trapo assim. Os caras projetam o negócio e às vezes não sai. O que ele quer e o dinheiro que ele dá, né? Eu quero um livro aberto, de repente parece duas tábuas. Assim. 2 papelão. Não, mas eles ficaram de parabéns, foi bem legal. Então, daí a gente fez o livro e tal, né? E daí, enfim, tem 1000 coisas que vão, né? Então, tipo, teatro. Teatro tem que botar mesa, tem que botar cadeira, tem que botar sofá. Teve que botar um portão abrindo. A gente teve que fazer um portão móvel que abria, tipo, celeiro, assim. Parabéns, esse cara só atacando, né? Então, tipo, depende muito do projeto, assim, né? Então, e tem coisa que a ideia é legal e tal, só que é inexecutável, né? Tipo, sei lá, a gente gastaria... Tipo, 8 mil reais com uma parada que não faz sentido, assim. Dá entende? muito atrito entre essas duas áreas? Dá. Aqui nós Dá estamos bastante falando atrito, de mulher e marido. Assim, né? Aí leva pra cá, chega um já não quer passar margarina, aí o negócio... Não, a gente não tem esse problema. Eu Mas, acho que... em geral, assim, rola quando apresenta uma ideia e o cara que faz tudo acontecer fala, não, isso aqui não dá. Acho que... E aí tem que adaptar, tem que... Sabe aquela história de já tô calejada? Sim. Tipo, acho que é isso, assim. Eu não tô num nível de superproduções. Entendi. Então eu sei que sempre o fator orçamento, ele tá ali. Então é até uma grande dificuldade, porque eu acho que como... A minha barriga roncando, de fome. Como a gente trabalha com... eu trabalho com criatividade, mas ao mesmo tempo eu trabalho com produção. E uma área é muito imaginativa e a outra área é muito racional. Entendi. Assim. Então Muito prática, né? Muito prática, Então eu preciso alinhar essas duas, não deixar que a prática sobrepõe a criatividade, então não colocar limite. Então, poxa, é difícil fazer um livro, mas, é possível, vamos fazer. Fazer alguém passando por meio do livro. Cara, e aí é uma arte de... De equilibrar um ponto isso. de equilíbrio. Isso. Mas aqui a gente tem muito uma cultura, aqui na escola a gente tem a cultura de que, cara, se não dá pra fazer, a gente faz com o que dá pra fazer, entende? Então a gente tem essa cultura de tentar fazer com o que a gente tem, assim, entende? Então, tipo, porque no final... adaptar, né? Tem no que ser final flexível. é isso que importa, assim, é o negócio sair bem feito, assim. Então, essa história do livro e tal, a gente podia, sei lá, pagar pra alguém fazer, mas seria inviável, entende? Dá pra gente fazer? A gente consegue fazer. Montamos um projeto, definimos o que a gente ia comprar, orçamos o que a gente ia comprar e... Não, beleza, a gente vai gastar tanto, beleza, vamos gastar e vai ser legal, entende? Eu acho que, tipo, da parte de quem cria, eu acho que tem que apresentar possibilidades e flexibilidade, caso o problema seja, olha, não vai dar pra fazer, né? E aí, como eu disse no começo, como é que fala? Se desapegar. Desapegar. Então tem que se desapegar, assim, né? Mas, e a parte da produção, por exemplo, a galera que fica na produção também tem que ter um olhar que não diz só não. Porque esse é um dos grandes problemas de muita gente que trabalha na área de produção, é que tudo é não. Tudo é muito difícil. Isso é verdade. Isso é um exercício pra quem trabalha com técnica. Tudo, pra galera da técnica, tudo é difícil. Por quê? Porque as coisas dão trabalho. Fazer coisa difícil dá trabalho. Então, tipo assim... Mas não é impossível. Não é Cara, impossível. Cara, o Cirque du Soleil não é tá aí impossível. pra isso, Sim. né? E aí? Tipo, tu vai ver espetáculos, por exemplo, sei lá, que as coisas flutuam, que sei lá, o cara aparece num lugar, depois aparece no outro aleatoriamente, entende? Tipo, óbvio que tudo tem um preço, mas é possível, entende? A gente viu o Fantasma da Ópera e tem um momento no espetáculo que o fantasma, ele vai
passando é um palco enorme, né? E muito fundo, né? Então, e daí tem tipo umas escadas assim transversais, e daí um jogo de iluminação faz com que ele apareça aqui, depois ele aparece aqui, depois ele aparece aqui, depois aqui. Só que é impossível que ele pule de Tipo, um lado pro ele outro. não é o Goku, né? Pra fazer o vários teletransporte. Então existem soluções. Tipo mas assim, precisa são vários atores com estaturas parecidas, com figurino igual e com uma iluminação escura. Então, tipo, tem um foco de luz e tá tudo escuro. Então quem trabalha na produção precisa ser criativo também. Porque daí o cara da luz tem que estar resolver muito esse ligado. problema, Entende? é. Porque se o cara da luz erra, fica feio. Se aparece dois ao mesmo tempo, perde a magia, entende? Sim. Porque a magia é que cada hora aparece em um lugar, né? Então, o espetáculo e o show ele tem muito a ver com isso, com um desvio de atenção. É meio que um negócio de mágico, né? Porque o negócio de mágico é o quê? Ele tá Tira o fazendo uma foco do coisa negócio. na mão esquerda e você tá olhando pra direita, entende? O palco tem muito a ver com isso. O público tá olhando pro lado direito do palco. Na esquerda tá acontecendo uma coisa que é pro público não ver, entende? E daí o jogo de cintura do palco tá nisso, né? A gente foi no show do Coldplay em 2015? Acho que foi 2015. Foi 2015, acho. E aí, o show também foi um espetáculo, né? Tipo, porque era tudo muito conectado. Mas existia esse jogo, assim. Então, tinha um momento em que a banda tava trocando a formação, sei lá, fazendo alguma coisa lá no palco. Então, o show foi no Maracanã, né? Daí tinha um palco lá no fundo, tinha uma passarela e um outro palco, um palco redondo, assim, né? Que tinha tipo um palquinho redondo com um de piano, 5, 6 assim. metros quadrados, assim. Aí daí tinha um piano, e daí tinha momentos em que as coisas aconteciam naquela plataforma. Ou tinha momentos em que tinha um efeito especial, tudo apagava e as pulseirinhas brilhavam. Que tudo isso, tipo, ai, nossa, que incrível. É só porque a galera da técnica precisa trocar alguma coisa? Sim. Tipo, porque alguém precisa tomar porque uma o água. palco, porque... ele era- Alguma coisa tá acontecendo ali. O palco tinha uns dois, tipo, o palco no fundo tava lá e tinha um palco, uma passarela de 2,5 metros, por exemplo, entende? Então, na hora que a banda ia descer do palco principal e ir pra esse outro lugar, que daí era uma pegada mais acústica nesse outro pico, tipo, apagava toda a luz e daí tem um jogo de pulseira, que todas as pulseiras têm uma bateria e tem uma conexão, e daí, tipo, apaga tudo, e daí as luzes começam a piscar diferente. Daí o que tu faz? A tua primeira reação é, tipo, olhar pra pulseira, Sim. olhar pro estádio. Sim, querer Tu não filmar. tá olhando a galera passando quer na filmar passarela o que por tá baixo, acontecendo. entende? E tu vê que aquilo, tipo, os caras deviam estar voando lá embaixo, Sim. correndão, Sim. assim, tá É ligado? tudo uma questão de planejamento. A hora que os caras sobem, bicho, eles sobem com o instrumento mandando ver. Sim. Tipo, não tem o silêncio, não tem os 2 segundos de silêncio, tá ligado? Mas que é tudo muito casado, né? Sobre isso de tirar a atenção do público, eu acho muito legal citar uma história. Você que tá em casa, você não vai se acreditar. Mas o Guns N' Roses rolou um negócio. O Axl Rose, ele gosta de trocar de roupa, né? Várias vezes e tal durante o show. A gente tem um tema show também. Aí o que acontece? Ele foi pra trocar de roupa. Não sei o que deu lá, que não ia dar tempo de retornar. E aí ele se comunicou com a área técnica e pediram pro Matt Sorum, que era o batera, fazer um solo. Faz um solo como não tá chegando. E aí o cara teve que fazer um solo na hora, né? Você vai ver no DVD deles lá. Cara, e ficou um solo assim muito sem pé nem cabeça. E tipo, até hoje a galera tira a palha do solo. Aí todo mundo fala, pô, mas que solo palha de batera, né? Aí o cara falou, pô, não, mas eu tive que inventar na hora, porque ele tava trocando de roupa. Então, tem coisas que acontecem que às vezes o público ali engole. Poxa, que massa no momento. Mas eles não sabem o que tem por trás das coisas, né? O que o cara tava trocando de roupa, deu problema no figurino lá, depois ele vem em Belo e Formoso e tudo passou. Mas tiveram que lidar com esse momento ali. Pelo que eu percebo aqui, Elô pensa, o nosso querido Natan, ele faz com que as coisas aconteçam, mas o frio na barriga vai ter aqui. O frio na barriga vai ter aqui porque ontem tem que executar. E eu acho que aí... tem duas sensações, né? E eu queria saber de você, como é esse momento de colocar na execução aquilo que foi projetado e também aquela sensação de dever cumprido no final do espetáculo, que você olha e fala, cara, consegui fazer com que os alunos executassem aquilo que foi pensado, com aquilo que foi colocado para nós e da forma da logística toda que foi feita. Qual que é essa sensação, cara? Cara, quando dá errado, a gente Eu vou começar falando de uma história que deu termina errado. Termina bonito. Eu vou terminar bonito, isso. Começa falando mal e termina bonito. E a gente tava num festival
Isso era acho que 2017 ou 18. E... pressão, os alunos, né, sabendo de tudo isso, a galera já tinha ensaiado, feito ensaio geral, então a galera sabia que não podia errar. Podia errar no ensaio, mas na hora, pô, a gente ensaiou pra não errar. Vamos não errar, vamos, combinado. E aí tinha uma cena nesse festival que era assim, ó, 2 meninas vinham de cada lado com os bastões que saíam faísca. Tá. Essa era a cena das meninas que iam entrar. Saia fumaça, não saia faísca. Saia fumaça. Era tipo assim. sinalizador. Era não era um espetáculo, era um festival. Era um festival. E aí... que era o final, né? Era a última música, se não me engano. Esse é o pior. Era a última música. Que era pra terminar. Eu tô tentando lembrar qual que foi. Lá em se cima. eu participei ou não da produção. Tem registrado isso? Cara, não tem. Outra vez, se o bastão foi ideia Foto minha, tem. entendeu? Eu tô tentando lembrar. Não. Tu Eu deu acho a que não. aval. Tu deu Não aval, foi. tu deu aval do bastão. Mas não Tu foi achou ideia baita tua. legal o bastão. E aí tá, e entrou, aí assim, o que aconteceu? Qual que era o combinado? As meninas vão entrar com os bastões e você já tem que dar a contagem. 1, 2, 3, 4 e iniciou a música. A gente falou pra galera que ia entrar no palco, e eu não cuidava ainda na época do palco, eu só fui pra tocar e tava na bateria nesse tempo. E aí o baixista ele entrou, a casa, ele tava em casa. Ele entrou devagarinho, as meninas entraram com os bastões, ele entrou devagarinho, começou a pôr a correia, afinou o baixo. Como nada, ele tava em casa. Tá. E aí, Era aluno? Era aluno. e sabe aquele silêncio constrangedor no teatro? Sim. E só o bastão fazendo... E acabou o gás do bastão. Ai, meu Deus. Acabou, começou a música. Acabou o gás do bastão. Eu não lembro disso. Aí o baixista... Tu mandou aquele beleza, tipo... Não. Aquele vai beleza. caindo, beleza, assim. Meio mais ou menos o beleza. Assim, ó, a gente combina as coisas e na hora não sai. Às vezes por desatenção. Cara, mas quando acontece e fica legal, o piano sai das costas. Assim, porque afinal tu é o responsável pelo palco, tu é o responsável pela técnica. Mas só terminando, né? A música foi boa depois. A música foi boa, graças a Deus. Eu acho a entrada da música que um foi ruim, grande mas ponto foi o trabalho que a gente fez em 2019, que a gente criou o espetáculo numa criação colaborativa com os professores, então todo mundo deu sugestão. E daí foi o trabalho pro festival, né? Foi criado, daí eu peguei aqueles 1000 post-its, sabe? Que você coloca na mesa assim e vai daí pegando aquele quebra-cabeça, juntando as ideias. A gente fez por temas, porque na escola a gente tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta do MPB, Sim. do rock, do gospel. Então a gente meio que pensou em noites temáticas, dividindo já essas turmas. E aí fez todo um trabalho, tipo, em sala de aula. Eu fui em todas as salas de aula pra criar com os alunos a performance deles. Então, a gente vai tocar a música X, que figurino a gente pode usar? Pra eles entenderem que seria um espetáculo, né? Que aquela apresentação não dava pra chegar e afinar o baixo no meio, porque o bastão ia entrar, então eles estavam cientes disso. Porque pode ter acontecido nesse momento com esse aluno, é que às vezes ele nem passou na cabeça dele que tinha o bastão. Ou a importância daquele bastão, tipo, na ideia geral. Da conexão geral, né? E aí tem a ver com a importância de cada função de cada professor, de cada um. Os professores que orientam a galera na sala, eles têm uma função super importante, que é acalmar o emocional desses alunos e fazer com que eles foquem no que eles devem fazer. Porque se o aluno não focar no que deve fazer, ele em um determinado momento ele vai lá beber uma água, enquanto o cara do palco vai passar alguma orientação pra banda dele. Se ele foi o único que não pegou essa explicação, a apresentação inteira já... E ele Já tem que fica abraçar comprometida. essa ideia, né? Eu acho que é a parte mais o crucial quando você faz um papel, faz um projeto com artistas amadores ou ainda em fase de aprendizado, é que eles abracem essa ideia. Porque quando você contrata um profissional, ele, tipo, já entendeu que ele precisa abraçar a ideia, ele vai vestir a camisa daquilo. É o trabalho dele, né? É o trabalho dele. Ele tá sendo job dele. Ele tá sendo Mas pago, vou fazer. no caso de um aluno, ele pensa, vou lá apresentar a música que eu fiz em sala de aula. Mas é mais do que isso. E aí, como fazer com que esse aluno entenda que é mais do que isso? Aí foi o resultado que a gente chegou. E a gente teve performances muito legais, de cantor que entrou dançando. Ó, que legal. Né? De gente que quis fazer performance todo mundo sentado, daí depois pegava e fazia toda uma montagem, assim, Tem uma um galera que desenho tocou de de pijama. cena. Uma galera de fantasia. Então, assim... teve uma banda que quis vir toda vestida de Fred Mercury. Assim, foi muito legal, porque daí cada grupo, assim, né, se organizou e vestiu a camisa daquilo. Aquilo era importante pra eles. Teve pai daí fazendo figurino pro grupo. Então foi muito legal, envolveu bastante. Mas o Gabi já tá com um olhar de nervosismo. Eu tô falando assim, ó, já trouxe 2 histórias que deram errado. Tá.
Mas a maioria, na verdade 90 e tantos %, sempre dão certo. Porque geralmente os professores abraçam a causa, como a Elo falou, os alunos entendem o que eles devem fazer, porque a comunicação veio ficando muito boa, o jeito que eles pensaram desde 2019 para cá, porque é o que a Elo tá falando, funciona muito bem, de todo mundo participar. Então os professores, eles participam com a galera da criação e da técnica, e depois os professores trazem isso para os alunos, depois os alunos veem toda essa atmosfera e esse ambiente de apresentação nos ensaios gerais, então todo mundo meio que já fica atento no que deve fazer. Então esse tipo de problema eu acho que desde que eu de 2019 para cá, 2018 para cá, não E é o não negócio vi de acontecer se mais. sentir artista também, né? Porque ele não é só porque é uma mais realização um pro aluno técnico. também, Mas é um artista que tá compondo aquela obra de arte geral, né? E é um registro para a vida inteira desse aluno, né? Porque, cara, eu tenho vários alunos que são de 2017, 2018. E que, volta e meia, eles postam um TBT lá no Instagram com foto do Que espetáculo. marcou a vida que deles. marcou a vida deles. Então, cara, assim, pra gente é muito trabalhoso, às vezes é estressante, mas o que faz a diferença na vida desse aluno É impagável, né? impagável. Bom, estamos nos encaminhando para o fim agora. Eu espero que não tenha te assustado, tá? Você que vai participar de um espetáculo, mas é legal a gente saber de tudo isso, né? De todas essas coisas que acontecem e até mesmo para o público que vale a pena investir, sabe? Vale a pena você comprar o ingresso e ir para assistir, sabe que tem algo preparado, que teve, enfim, esforço não só financeiro para que as coisas aconteçam, mas também um esforço físico, mental de muita gente que está ali para apresentar algo que vai valer a pena. Isso é muito legal, né? Quando tiver um espetáculo, pegue, vá, invista nisso, que é algo que com certeza traz muitos benefícios para quem faz e para quem recebe também, para quem está naquele momento ali. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, para a gente finalizar aqui, eu queria saber do que o Belas está pensando para que surjam mais espetáculos ou festivais. O que vocês estão projetando ainda para esse ano de 2021, já que o tema é esse? Então, a gente faz as coisas com muita antecedência, né? Então, tipo, do ano passado que não rolou nenhum, nem o festival, nem o espetáculo, que são os eventos maiores da escola, né? A gente fez eventos online e tal, mas não eventos grandes, assim, né? Era muito incerto ainda, né? Então, as coisas aconteceram da pandemia muito rápido, foram cancelados todos os eventos, todos os shows e tal, né? E daí a gente tinha uma expectativa de que esse ano as coisas poderiam voltar na metade do ano e final do ano. Mas com essa nova leva e tal, a gente já diminuiu um pouco essa expectativa. Tinha tudo marcado de datas e tal. E daí tá em stand-by, porque a gente não sabe se acontece ou não. Então, mas pra gente não passar mais um ano sem fazer, esse ano a gente decidiu fazer o festival na metade do ano em formato online, né? Então, é a primeira vez que a gente vai fazer também só sendo online, tipo 100% online. E é a primeira vez que tu tá divulgando isso também agora? Aqui? Por aí. Pronto, também. Maravilhoso. Então você tá pegando em primeira mão. Então, não saiu divulgação ainda, tipo, oficial e tal, né? Mas a gente já tá planejando com os alunos e tal. Então, legal. Esse processo vai nos próximos meses aí de preparação e tal. E a gente vai fazer tudo e não é porque não tem formato ao vivo, ali né? o teatro, o público, aquela história toda, né? Porque a produção agora muda pro audiovisual. Que também precisa de toda a preparação e tal. E vai pros bastidores também. E tem alguns novos desafios, né? Então, Isso, por exemplo, agora imagino. a gente pode errar, né? Sim. A gente pode errar, porque E depois dá pra editar. Dá pra editar. Mas tem uma... Porque quando o público tá lá de verdade, é diferente, agradece, né? Não não tem erra. uma... É verdade. Mas o que acontece é que não tem o público, não tem a emoção. Sabe esse negócio que a galera do futebol tá falando bastante dos esportes em geral, né? Tipo, não tem mais plateia, cara. Não Sim. tem mais estádio, não tem mais gente, tá ligado? Tanto que eles colocam um som ambiente de torcida para que possa o atleta eles ter uma tentam ideia. fingir que tem uma parada, né? Então, e é muito louco isso porque mostra como a gente o ser humano ele necessita desse Conexão, calor, né? dessa conexão, sabe? Das coisas acontecendo no mundo real, assim, né? E daí o desafio é a gente fazer com que as coisas aconteçam no mundo real no processo de vídeo, mas também para quem tá vendo em casa, né? Então, para quem tá fazendo no palco, mas também para quem vai
vai assistir em casa. Então tem esses desafios novos. A gente tá muito empolgado para fazer e tá começando esse trabalho aí. Nessa semana a gente começou o trabalho. Os alunos já estão ensaiando já. Os ensaios que legal. Então a gente tá nesse processo inicial, mas enfim, em breve a gente tem divulgação do que vai ser, como vai ser e quando vai ser também. Que eu não vou legal demais. Não vou me comprometer aqui, né, cara? Vou falar que vai rolar. Vai acontecer. Bom, quero agradecer, Elô. Obrigado pelo papo, obrigado por, enfim, nos trazer luz a essas coisas que às vezes a gente, obviamente, não consegue ter a ideia de como funciona desde essa criação. Eu acho que você teve a felicidade de explicar muito bem pra nós aqui. Muito obrigado. Valeu. E o Gabi também, né, cara? Mais uma, já é de casa, bracinho cruzado. Ele é o baixista, tá? Ele é o baixista que daquela chegou história. e Mudou já, né? Cruzou ali, Não sou ó. baixista, não. É o baixista que fala, beleza, eu tô em casa, tô tranquilo. Não, eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Tamo junto. Natan, também, obrigado, cara. Muito obrigado, é nóis. E eu tenho certeza que você gostou, eu tenho certeza absoluta que você gostou. Compartilhe com os seus amigos aí, as pessoas que são da arte, pessoas que você sabe que esse papo vai acrescentar demais. E até para os curiosos, né, que não sabem como funciona a criação de um espetáculo, de um show, até mesmo nesse ambiente escolar, né, eu acho que esse papo vai trazer luz a muitas coisas. Quero agradecer o seu tempo até aqui, você que está aí ouvindo o nosso podcast e você que está assistindo também pelo YouTube, nas plataformas digitais aqui do Belas Artes. Até a próxima, esse foi o podcast do Belas de hoje e a gente se vê qualquer hora por aqui. Valeu! Valeu!